noite a todos, eu sou César Augusto Muniz, bem-vindos ao nosso canal Conversas da Alma, hoje também em direto no Facebook. Para verem os episódios do nosso canal, deverão ir ao youtube.com/Conversas da Alma, onde poderão aceder a todas as entrevistas com os nossos convidados. O convidado desta noite é o professor Paulo Loção. O Paulo é investigador do Instituto Internacional Hermes, professor na Escola de Filosofia Prática Nova Acrópole e também fundador e coordenador do Círculo Lima de Freitas. Na área da História é autor do best-seller Os Templários na Formação de Portugal e coordena o projeto de investigação Grandes Enigmas da História de Portugal. Escreveu também o romance A Profecia de João 23. Hoje connosco o professor Paulo Loção. Boa noite. Boa noite, Paulo. Muito bem-vindo ao nosso episódio do Conversas da Alma. Hoje estamos em direto para o Facebook, onde as pessoas também nos podem ver. E espero que vão também ao nosso canal ver a entrevista com o nosso professor Paulo Loção, que muito terá a dizer sobre os Templários esta noite e tenho a certeza que vai agradar a muitos de vocês. Vão saber de muitos mistérios, vamos falar de muitos mistérios e o Paulo é um especialista nos Templários e muitos temas acerca dos Templários e da história e enigmas de Portugal e certamente vocês vão adorar ouvir o que ele tem para dizer. Além de ter escrito também este livro, A Profecia de João 23, que já iremos falar mais à frente. Paulo, a mudança, vamos começando já no tema dos Templários, que eu sei que o Paulo é um expert, a mudança do nome Companheiros de Cristo para Cavaleiros do Templo de Salomão, porquê que isso aconteceu? Sim, penso que será importante nos lembrarmos que a Ordem dos Cavaleiros Templários foi criada no século XII. Portanto, quando a Europa renasce sobre si próprio, após vários séculos de grande regressão cultural no seguimento da queda do Império Romano. Então pensa que por volta de 1120, 9 cavaleiros sugerem ao rei cristão de Jerusalém fundar uma ordem que fosse uma ordem religiosa, que fosse não somente religiosa, mas também militar. E isto é uma novidade para a época. E então, nos documentos aparece o seu nome inicial. Pobres companheiros, nem sequer cavaleiros. Okay. Pobres companheiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que dizem os cronistas, o rei entregou-lhes uma parte do que seria o antigo Templo de Salomão e, a partir dessa data, eles começaram-se a chamar entre eles Cavaleiros da Religião do Templo de Salomão. Esta, digamos, é a versão normal. Analisando os documentos, até, por exemplo, a carta de doação dos Templários, a carta de Foral de Tomar, de Gualdim Paz, vê-se que há lá uma grande dedicação à ideia de Salomão como a sabedoria. Amai a justiça como Salomão, escreveu Gualdim Paz. Então, nesse sentido... Portanto, sempre, desculpe interrompê-lo, sempre inspirados também em Salomão e na linhagem de Salomão. É assim, eu penso que quando se fala destas ordens que iam à procura de qual teria sido verdadeiramente a origem do cristianismo primitivo e também desse saber que viria do Oriente, creio que o Templo de Salomão é, sobretudo, uma referência de uma sabedoria que se buscavam. E então, a minha ideia é que o facto deles mudarem de nome, porque não se muda de nome de ânimo leve. Sim, claro. É que e para eles tinham um significado também importante espiritualmente. Claro. Então, a minha ideia é que mudaram de nome, não apenas porque teriam ido para as cavalariças do que teria sido o Templo de Salomão, mas sim a ideia que eram os cavaleiros do Templo da Sabedoria. Muito bem. E porquê que acha que o Bernardo Claraval, esse monge tão conhecido e tão místico, apadrinhou a ordem? Qual era o interesse dele? Porque, pronto, há muitas teorias, não é? Já li muitas delas. Mas na sua opinião, qual era o interesse do Bernardo Claraval de apadrinhar esta ordem tão recente? Sem dúvida. Bem, Bernardo de Clairvaux é uma personagem enigmática e realmente foi, ao mesmo tempo, um político excepcional e um místico. Quando ele chega à Ordem de Cister, ela tem 10, 20 monges.
E quando ele morre, a Ordem de Cister já teria mais de 200 abadias. Quer dizer, foi um homem que impulsionou muitíssimo imenso, sim. esta Ordem de Cister, que, assim muito simplificante, seria Claro. a Ordem dos Monges Agrónomos. Tanto que o abade... Sim, que eles ensinavam às aldeias, não é? Na altura, aquelas pessoas, ensinavam como cultivar as terras, usar as terras para o seu benefício. Sim, tanto é assim que o abade de Alcobaça tinha assento na corte portuguesa de Monsenhor, como se fosse o ministro da Agricultura. Portanto, eles realmente tiveram um trabalho civilizatório excepcional em Portugal. Ora bem, então, neste início do século XII, estávamos a pouco mais de 20 anos da Primeira Cruzada, portanto, de restabelecer a relação com o Oriente, o que é muito importante. Não se aceitava que um guerreiro, alguém que fizesse sangue, pudesse ser santo. E Bernardo de Claraval tem aqui um papel fundamental, porque vai escrever um texto intitulado Em Louvor à Nova Milícia, a dizer que os templários merecem ser santos porque combatem não só contra os inimigos físicos, mas contra os inimigos demónios, invisíveis. sim, os espirituais. Sim. Portanto, e então que merecem ser santos. Isto relaciona os templários com as ordens místicas de cavalarias de inúmeras tradições, inclusive do Japão, mas também, sei lá, dos cavaleiros áquias do mundo azteca, mesmo das confrarias célticas. No fundo está tudo ligado, mas... Pronto, mas no fundo é o sentido sagrado da terra, um pouco à maneira indo-europeia, que renasce. Ora bem, o que é que se vê aqui? É que há um projeto em Bernardo de Claraval que ainda hoje não se sabe a sua dimensão, mas que inclui a criação dos templários. Os templários não tinham vingado sem o apoio de Bernardo de Claraval, sem dúvida. E que inclui também, muito provavelmente, a criação do Reino de Portugal. Pois, isso eu também já tinha ouvido essa teoria e, por acaso, para mim faz todo o sentido. Agora, relativamente, passando agora para outra parte, relativamente ao gótico, ao estilo gótico em Portugal, que relação é que isso tem com os templários? Acha que foram os templários quem trouxe essa sabedoria do estilo gótico tão sagrado, tão místico para Portugal? Ora bem, uma ideia fundamental é que na Europa os templários têm poucos castelos. Em Portugal têm castelos porque realmente havia a reconquista cristã, mas no geral da Europa tem sobretudo comendas. Então eles eram civilizadores. Comendas é como se fosse uma grande quinta que tem uma série de funções e nessas comendas eles aproveitam todo o conhecimento que vem do Oriente, que trazem para a Europa e que aperfeiçoam. Então existe realmente uma tradição que eles terão trazido os conhecimentos de geometria e matemática sagrado que favoreceu a criação do gótico. Dessas catedrais, não há documentação direta. Mas é interessante verificar que num dos pórticos da Catedral de Chartres estão lá dois cavaleiros num escudo. Esses dois cavaleiros no escudo seriam templários, porque era um símbolo templário. Então, da mesma forma que os templários trouxeram para Portugal a ideia da Torre de Homenagem, uma série de ideias de arquitetura militar que está em Tomar. Portanto, digamos, essa ponte de conhecimento que veio do Oriente para o Ocidente e trazida por vários grupos, mas em que os templários tiveram uma função determinante, sobre isso não subsiste qualquer dúvida. Portanto, toda essa sabedoria foi trazida do Oriente através dos templários e manifestaram e plasmaram isso nas nossas catedrais e no estilo gótico que nós também. Modernas formas de agricultura, nova arquitetura militar, precisamente. Mas falando do estilo gótico, eles no estilo gótico plasmaram também muita simbologia e muita geometria sagrada também na forma como a arquitetura era feita. Sim, eles terão ajudado, porque a filosofia do gótico, a filosofia da luz, teve realmente muita relação com o abade Suger, que se vai inspirar num autor muitos séculos anteriores, que é Pseudo-Dionísio Areopagita, que realmente escreve sobre essa teologia da luz e da relação, como a luz pode chegar à Terra, não é? E daí que depois surgem os vitrais alquímicos, quer dizer, a Catedral Gótica é
todo um templo à luz, à ideia da luz, e dentro desta ideia da luz entra a matemática sagrada, a geometria sagrada e a ideia da música e das relações numéricas. Claro, se nós fôssemos falar deste tema, desenvolvê-lo, não poderíamos falar dos outros temas, como devem imaginar. Portanto, nós vamos só ficar por aqui a nível da parte do gótico e vamos passar também para outro tema, novamente sobre os templários. Porquê que os templários eram chamados os guardiões ou guardiães, porque ambas são corretas, do Graal? Porque há também muitas teorias, não é? Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Claro. Destes guardiões do Graal? Sim. Ora bem, onde eles aparecem claramente como guardiões do Graal é numa obra chamada Parsifal, de Wolfram von Aschenbach, escrita a final do século XII, início do século XIII, e que é a obra mais importante sobre a história do Graal. Não sobre a Távola Redonda, sobre a história do Graal. Há, evidentemente, e depois as obras de Chrétien de Troyes, que não deixa de ser interessante, porque Troyes foi onde aconteceu o primeiro concílio, onde é, digamos, confirmado... Troyes é T-R-O-I-E-S. Sim, Troyes francesa, porque Troyes é onde a Ordem dos Templários foi oficializada como uma ordem monástica ou militar dentro do quadro do catolicismo da época. Ora bem, a questão do Graal, se tem escrito muito, mas, ora bem, há alguns factos que penso que são importantes. Primeiro, não há nada escrito sobre o Graal antes do século XII. Portanto, não se falava assim. A ideia, os livros sobre o Graal surgem precisamente no tempo que surgem os Templários, que surge a Ordem de Cister, que surge o Gótico, que surge Portugal. Tudo apareceu a partir daí. O século XII é um século de grande renascimento europeu. Ora bem, as histórias da Távola Redonda têm a relação com, digamos, o mundo céltico. Pronto, todo esse mundo. Mas a história do Graal tem também uma inspiração persa. E esse aspecto é muito interessante porque vejam que mesmo Parsifal vem de Parsi. Parsi são os persas. Tem sido pouco estudado este tema. Essa relação. É um tema que eu, neste momento, até estou a estudar. Por isso, inclusive, organizei agora... Estou a organizar uma viagem à Pérsia. À Pérsia, ao Irão. Depois, se quiserem saber mais sobre esta viagem à Pérsia, poderão visitar o Paulo no Facebook e lá encontrarão esta viagem organizada por ele, que é super interessante. Eu só não vou porque realmente nessas datas não consigo ir. Sim. E então, encontramos no que é hoje o Irão, os Templários do Oriente, que é a Cavalaria de Alamut. Os Nizaris, da qual descende o Príncipe Aga Khan, Príncipe Aga IV, que vai comemorar o jubileu em Portugal. Eles, e é essa Cavalaria de Alamut, esses castelos que vamos visitar, entre outras coisas interessantíssimas, do Irão. Isto para ficar o quê? É que o Islão esotérico, o Islão hermético, o Islão neoplatónico, na época era muitíssimo sábio. Muito avançado. Muito avançado para a época. Então, é nesse Islão sábio, com certeza, que os templários e muitos europeus foram beber. Então, muito provavelmente, uma das origens dos conhecimentos que aparecem nessas obras do Graal, não escamoteando a origem céltica e outras, é persa, porque na Pérsia da época era um local onde havia realmente grupos muito sábios, um dos quais, por exemplo, eram os chamados Irmãos da Pureza, que escreveram uma enciclopédia impressionante. Claro que eu agora iria fazer uma pergunta difícil ao Paulo, que ele ia certamente responder, que era: mas atrás dos persas estão os sumérios. Mas nós, como não temos tempo esta noite para desenvolver essa parte, vamos ficar pelos persas e continuar a falar sobre os persas um pouco, relativamente ao Graal. Sim. Portanto, o que eu quero dizer é que estes próprios nizaris, esta própria Cavalaria de Alamut, que é islâmica, mas com um sentido, digamos, muito mais tolerante, inclusive esta Cavalaria de Alamut, eu creio que em 1164, proclamam a Kiamat, que eles chamam Grande Ressurreição, que a partir daí não tinham que obedecer à Sharia. Estavam livres de qualquer formalismo. Quer dizer que há uma ideia de um gnosticismo, que há uma ideia de uma sabedoria, que nesses castelos havia grandes livrarias, e também
em muitos grupos e filósofos, agora estou-me a lembrar do filósofo Suravati, persa, dentro, digamos, da cultura islâmica da época, vão absorver muito da cultura pérsia e, nomeadamente, das teorias e dos conhecimentos do zoroastrismo, mais uma vez, uma cultura da luz. É uma figura tão importante e tão esotérica. Exatamente. Tão sábia. Exatamente. Precisamente. Bem, sobre esse tema estaríamos agora. Então era mais uma entrevista. Claro. Mas agora, portanto, para terminar o tema do Graal, não é? Quer apenas continuar para terminarmos a parte do Graal? É assim. Ou quer acrescentar mais algo mais? Há um aspecto que me parece interessante. Eu envio uma imagem da charola. Sim, que nós iremos colocar no nosso canal de YouTube. Pronto. É que, portanto, a charola em Tomar é uma rotunda, uma igreja rotunda. A parte central é octogonal. Sim. E é uma cópia do que hoje é a Mesquita de Omar, portanto, de arquitetos muçulmanos, mas num outro texto, que é o Novo Titurel, também destes textos sobre o Graal, o templo do Graal é octogonal. Também. Sim. E o 8, como sabem, é um número também sagrado, mas pronto, também não vamos falar agora sobre o 8 hoje. Ora bem, então, se Tomar podia ser vista como uma forma de Nova Jerusalém, também podia ser vista como Monsalvato, que era o castelo desses guardiães do Graal, que depois Wagner, não é, vai utilizar no Parsifal, na ópera. E Tomar foi certamente o castelo dos guardiões do Graal, porque se fala muito que eles levaram para lá esse tal conhecimento, até porque o Graal é visto de duas maneiras, como Graal, o sangue real, não é? Da linhagem, pronto, há muitas coisas que falam sobre isso, mas também como conhecimento. Como ser um vessel, digamos, agora não me lembro da palavra em português, mas que continha o conhecimento antigo. Sem qualquer dúvida. A sabedoria antiga. Sim, porque nesse Parsifal, o Graal, é uma pedra trazida do céu para a terra que tem o poder de fazer renascer qualquer coisa que assente nessa pedra. Sim. Então, lá está a ideia de uma sabedoria de origem celeste e que aqueles que passam uma série de provas têm acesso. Isso no Parsifal de Aschenbach está bem claro. Bem claro. Para quem quer, ou seja, interpretar e estudar isso melhor, portanto, terá que ver a obra, terá que ouvi-la e vê-la também. Relativamente a Dom Afonso Henriques, que é uma personagem tão importante para nós portugueses, acha que ele era templário? Eu, na minha opinião, acho que sim. E daquilo que eu já li, já investiguei, para mim, claramente era um templário. Mas qual é a sua opinião como expert? É assim, nestas matérias, por vezes faltam-nos documentos. Mas, no caso, temos um documento. Sim. Que é, em 1129, portanto, a ordem foi oficializada em janeiro de 1129. Então tem lá aquele selo. Pronto. A ordem foi oficializada, a ordem destes cavaleiros templários, monásticos ou guerreiros, em janeiro de 1129. Já estava em Portugal, provavelmente 3 anos antes. Antes da ordem de ser oficializada, em 1128, meses antes de ser oficializada, Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, doa-lhes o Castelo de Soura e 2 meses depois da ordem de ser oficializada... Ela foi inteligente a tentar cativar os templários, mas pronto, isso é outra história. Não, porque é preciso não esquecer que o seu marido, o conde Dom Henrique, era da Borgonha e, portanto, era do núcleo claro. de Bernardo de Claraval, dessa região, e correspondiam-se. E há cartas também entre Bernardo de Claraval e o próprio Dom Afonso Henriques. E, aliás, o Dom Afonso Henriques, ele foi criado nesse meio e foi, digamos, um discípulo, não é? Falando... Dizem, porque tudo este indica documento que ele foi um é muito discípulo. claro, porque a Ordem Templária tinha 2 meses depois de ser oficializada e Dom Afonso Henriques confirma a doação de Sor e diz claramente, eu sou vosso irmão e em todas as obras sou vosso irmão. Frater. Portanto, ele pode não ser um cavaleiro, não podia ser um cavaleiro professo, não podia ter os 3 votos, não é? De pobreza, castidade e obediência, era rei, mas diz irmão templário. Portanto, esse documento é um documento fundamental para a história do século XII. Exatamente. Portanto, supostamente, Dom Afonso Henriques, e claramente, era templário e defendia esta ordem, como já puderam ver, eu ouvi sobretudo nas palavras de Paulo. Os templários também tinham uma divindade, que era uma divindade muito contestada noutras religiões e mal vista até noutras religiões,
infelizmente, às vezes a ignorância leva, e infelizmente a Igreja Católica, às vezes na sua tentativa de manipular as pessoas, isto não é contra, digamos, os cristãos, mas sim contra muitas das coisas que a Igreja Católica, com a ignorância, fez, com pessoas provavelmente ignorantes, quando estavam à frente dessa mesma igreja, e que perseguiam, inclusive, a sabedoria, perseguiam determinadas divindades que eram pagãs. Neste caso, o Bafomé, que era uma divindade tão venerada pelos templários. Quer falar-nos um pouco sobre isso? Sim, o Bafomé é um mistério. Porque ele tem aquele aspecto meio diabólico, mas essas que na realidade representações são muito recentes, algumas do século XIX. Há realmente referências de um Bafomé, um Baphometis, mas digamos, em última instância, não sabemos exatamente o que era. Qual era a imagem? Portanto, o que há é diferentes teorias. Uma delas é que essa palavra, Baphometis, podia derivar do grego, então é baf, batismo, metis, mente, sabedoria. Seria um batismo do fogo. Faz muito sentido. Um batismo do fogo. Ou seja, no fundo ele era associado também como o batismo, mas também como a divindade do fogo. Ou não? Sim. É que porque há divindades da lua, da água e do fogo. Não sabemos. E a diferença é grande. Outra é que Baphomet seria a junção de Batista e Maomé. Sim, e a ligação a João Batista também, que não falamos nisso, mas e Maomé. Então, seria que os templários desta teriam feito uma síntese desses tais conhecimentos que o Islão era um elo, porque o Islão foi buscar muito a sabedoria ao mundo clássico, e também à escola do João. Pronto. Esta, digamos, João Batista. Pronto. Esta é outra teoria. Há uma outra teoria ainda que fala que esse Baphomet podia estar relacionado com um poder da natureza, que muitas vezes é expressado com o Green Man. Sim. Que muita gente não conhece o Green Man, mas é aquela figura cheia de trepadeiras e com uma cara assim meio aberta, não é? Há gente que conhece o Green Man, há pessoas que não conhecem, mas na realidade é aquele homem que está, aquela divindade da natureza, da força da natureza. Nos capitéis da igreja de João Batista em Tomar, lá está João Batista, João Batista em Tomar, no centro de Tomar, nos capitéis aparecem muito várias formas de Green Man. Aliás, nós vimos numa das excursões que organizou, que eu fui, o Paulo falou sobre isso e vimos claramente lá, isso lá essas figuras. Essas figuras e um dos quais é muito interessante, e para os mais observadores que queiram ir a Tomar, há um que é tricéfalo. Dentro desses capitéis que é tricéfalo. Muito interessante. Também podemos falar hoje sobre o selo secreto Abraxas, que é tão místico e a maioria das pessoas nem sequer sabe o que é, mas eu penso que o Paulo poderá explicar bem esse selo do Abraxas. Bem, Abraxas é uma divindade gnóstica que utilizavam os gnósticos. Portanto, os gnósticos, assim, digamos muito sinteticamente, eram aquelas correntes cristãs que pensavam que a salvação vinha pelo conhecimento e não necessariamente pela fé. E que tinham graus. Portanto, havia os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos. Ou seja, havia graus, digamos, ou de iniciação. Para chegar as pessoas percebam de iniciação. Pronto, diferentes iniciações, para chegar, diferentes os pneumáticos seriam os mais espirituais. Pronto. Então, esses selos do Abraxas aparecem muito no século III e IV. Inclusivamente, há na coleção egípcia do Museu Nacional de Arqueologia. Quem quiser ir à coleção egípcia do Museu Nacional de Arqueologia, lá está um Abraxas. Ora, um Abraxas é um símbolo solar, tem um galo... Um símbolo solar. Para que as pessoas percebam realmente... No fundo, a sua representação é um galo e as pernas são duas serpentes. E o galo de Barcelos alguma coisa será, porque tem a ver com a parte solar do nosso país. Sim, claro, e é por isso que também estão no cimo das igrejas, claro. O galo sempre foi um símbolo do despertar da luz e do despertar espiritual. Precisamente. E então, as letras gregas, cada letra grega tem um valor numérico, como as romanas, por exemplo. Como na numerologia, Pitágoras também descodificou as letras com... No alfabeto romano, o C é 100. No grego, o alfa é 1, o beta é 2, etc. E as letras conforme a palavra Abraxas, do grego, somadas, dão 365.
Muito Então, interessante. era uma divindade que está relacionada com o ciclo solar. anual. O que é interessante é que foi encontrado em França um selo templário que diz Secretum Templi, portanto seria um selo secreto, que tem no meio a representação do Abraxas. Ora bem, os templários não teriam sido exatamente gnósticos, mas isto revela que conheceram no Oriente algumas tradições Que tiveram acesso a esse conhecimento. de tal modo que chegaram a fazer um selo com esse Abraxas. Ou seja, eles tiveram acesso a este conhecimento iniciático, os nossos templários tiveram acesso a este conhecimento iniciático, das tais iniciações de graus de conhecimento atingidas pelos adeptos naquela altura, não é? Nesse sentido, é muito interessante verificar que em Tomar, creio que como o César viu, quando há uma pequena biografia em pedra de Gualdim Paz. Gualdim Paz foi o mestre português templário mais importante. E nessa biografia diz que ele, quando foi ao Oriente, lutou com muito heroísmo e elevou-se ao céu como Lúcifer. Pronto. Ora, se há quem veja Lúcifer de outra maneira, mas Lúcifer é luz. Assim. Lúcifer, se formos a um dicionário latim-português, é a estrela da manhã. Da manhã, sim. Precisamente. Sim. E há quem diga que Lúcifer era Enki. Enki, das divindades sumérias, portanto, dos irmãos Enki em Lilo. De qualquer forma... Mas pronto, muito haverá a dizer sobre isso. Lux ferens, então, é aquele que porta a luz. E, porém, era associado ao diabo na época. Claro, na ignorância é isso que faziam. Afonso X, não é? O avô de Dom Dinis, numa das suas cantigas de Santa Maria, ao referir-se à ribeira de Lucifecita, que é ali perto do Aladroal, diz ribeira que não digo o nome. Pronto, para não dizer esse nome de Lúcifer. Mas, em Tomar, da época, eles vão esculpir na pedra que Gualdim Paz se levou ao céu como Lúcifer. Então, isto significa claramente que havia essa ideia de, com certeza, combater contra o inimigo político que havia. Eles eram cristãos, defenderam o cristianismo. Não eram muçulmanos, porque defenderam sempre o cristianismo até à morte, quando necessário, mas que havia um círculo interno, uma outra parte dentro dos templários que procurava a luz. E eu creio que a luz, a elevação espiritual, portanto, as iniciações que lhes permitiam chegar a diferentes níveis de consciência. Seria, digamos, obviamente, alguns conseguiam chegar a certos estados. Não todos, mas pelo menos trabalhavam para isso. E um dos aspectos que eu creio que se pode relacionar com essa luz é que encontramos textos, nomeadamente árabes, muçulmanos. Estou-me a lembrar de uma crónica do Emir Usama, em que diz que os francos são realmente gente bárbara. Os europeus que chegavam à Terra Santa. Mas os templários não. Os templários é gente de outro nível. Claro, outro e, inclusive, este Emir Usama, que é muçulmano, narra na sua crónica que houve um templário que, quando ele estava a rezar, lhe fez guarda e o ajudou, porque os francos, ele estava a rezar em direção a Meca, que ali é mais ou menos a sul. E o franco dizia-lhe, não, tu tens que rezar em direção ao Oriente. Mas ele era muçulmano. Então houve um templário que foi fazer guarda para que ele rezasse, fizesse a sua oração muçulmana em condições. Isto mostra que realmente é uma mentalidade muito avançada para a época, mas que depois, hoje vamos falar no final daquela célebre pintura de Melquisedeque, que vai aparecer no século XVI, aliás, no até 4 podemos Ordem de passar Cristo. já para o Melquisedeque e essa pintura que existe, essa pintura que contém o convento de Tomar e que tem uma representação de Melquisedeque com um judeu, um muçulmano e um cristão, e um cristão, que estão lá em harmonia todos. Quer explicar já isso? Sim. Esse quadro de Gregório Lopes, portanto, será aí da década de 30 do século XVI, portanto, os templários, digamos, foram presos a 13 de outubro de 1307. Coitados, foram perseguidos pela Igreja. E o último mestre, Jacques Molay, foi queimado vivo em 18 de março de 1314. O Paulo sabe estas datas todas. Aí o Jacques Molay... Portanto, Jacques Molay disse que os corpos podem ser do rei de França, mas as almas são de Deus. E mais, disse que o rei de França e o Papa seriam chamados ao juízo divino, nesse ano. E nesse ano os dois morreram, em princípio,
sem ser assassinados, Sim, sim, por sim. questões de saúde. O universo responde sempre, não é? Há sempre um Pronto, só retorno. estou a dizer porque isso Claro, é uma mas foi questão interessante. histórica Sim. interessante. Então, é aí que o Dom Dinis não aceita que os bens dos templários vão ou para a Igreja ou para a Ordem dos Hospitalários e cria a Ordem de Cristo, de onde Portanto, recebe como sim. os cavaleiros e deve ter recebido algum desse conhecimento. E claro está, Dom Dinis, como é muito óbvio, ele defendeu os templários, não é? Defendeu, Sempre, desde o início. inclusivamente defendeu com grande astúcia, porque há a história bem interessante. Sim, ele foi muito inteligente nessa defesa. E foi, digamos, até, inclusive inteligente em inúmeras questões. inúmeras questões. Mas há uma história muito curiosa que é do Cardeal Bertrand. O Papa oferece o Castelo de Mar a um seu amigo, ao Cardeal Bertrand. Portanto, como os templários tinham sido suprimidos, os bens seriam eventualmente do Papa. Vem o Cardeal Bertrand para receber e tomar conta do Castelo de Mar e o Dom Dinis disse: não, é que os bens dos templários foram usufrutos dos templários. Agora, que os templários não existem, voltam à coroa. E antes tinha mandado fazer, forjado aliás, um inquérito às populações em que se perguntava: olha, vocês consideram o castelo era do rei ou era da ordem? E as pessoas todas diziam: era do rei. Então, o Cardeal Bertrand teve que voltar para trás e houve depois uma série de anos de batalha jurídica entre o Papa e Dom Dinis e, finalmente, criou-se a Ordem de Cristo e, mais uma vez, com a astúcia... Aliás, mudou-se o nome, não é? Que voltou ao primeiro nome. Mudou ao Óbvio, primeiro os nome. companheiros de Cristo. Mas mudou-se o nome já também para os defender. Sim, dessa de forma. Cristo, que já não era o templo Salomão, mas não acabou ainda a astúcia. Ele diz que há um grande perigo ali junto ao Algarve, Castro Marim, que é preciso criar uma ordem para defender o país dos muçulmanos. E essa ordem teve a ver com as descobertas? Ora bem, primeiro é só saber que... Porque nós já não estamos com muito tempo. Eu não sei quanto tempo é que ainda temos. Não, mas deixa... Que eu não estou a controlar o tempo. Mas pelo menos mais 10 minutos ainda conseguimos falar. Não, era só para que dizer é interessantíssimo. que, portanto, em 1320, cerca de 1320, a ordem tem a sede no Castro de Marins, mas ao fim de 30 anos volta para tomar. Portanto, de repente, o perigo acabou dos muçulmanos. Ou seja, foi toda uma arquitetura bem inteligente de Dom Dinis e isso é histórico. Portanto, inclusive, sabe-se que todas as comendas, no geral, foram revitalizadas, todos os bens, no geral, foram para a Ordem de Cristo. Foi a continuação dos Templários em Portugal, como não houve em qualquer outro país, porque em Aragão, que os Templários sempre foram muito fortes, houve a Ordem de Montesa, mas não teve o papel histórico que a Ordem de Cristo teve em Portugal. Pronto. Ora bem, então, mas houve aqui um problema. Há uma diferença substancial entre a Ordem de Cristo e os Templários. É que os Templários tiveram sempre uma ligação com o Oriente. O Oriente, onde estariam bibliotecas, onde estariam provavelmente sábios, de onde vinha o conhecimento. E essa ligação com o Oriente foi cortada. Então, o Infante Henrique, que um século depois é governador da Ordem de Cristo, o que é que diz aos seus? Trazei-me notícias do reino do Preste João. Ou seja... O tal Preste João, aquele reino lendário. Exatamente. Sim. Então, o Preste João é sobrinho do Parsifal. O Preste João está ligado às lendas do Graal. Sim. Então, na minha interpretação, esse Preste João é também... Portanto, a sua interpretação do significado esotérico do Preste João. Do Preste João, exatamente. É assim. Primeiro, porque está diretamente relacionado com as histórias do Graal. Sim. E então, o que é que faz Dom Dinis? No tempo dos Templários, a cavalaria do Graal é uma cavalaria terrestre. Quer dizer, os cavaleiros fazem os seus feitos lutando em terra. Sim. Ele cria a cavalaria dos mares. Isto é uma inovação completa. Quer dizer que agora os cavaleiros devem fazer feitos nos mares. Sim. Pronto. E nos mares vão à procura do Graal. Sim. Só que está relacionado com o Preste João. Vão à procura de algo que não sabe exatamente. Da fonte do conhecimento. E essa fonte está ao Oriente. Sim. Portanto, ao Oriente, com certeza que foram à procura de especiarias, com certeza que foram à procura de outros cristãos, mas também queriam
voltar a contactar com esse Oriente onde com existia esse Oriente sabedoria. sábio, com essa fonte de conhecimento onde estava. Aliás, e no Japão ainda há fontes de conhecimento guardadas hermeticamente, que só alguns é que têm acesso. Isto para falar no Oriente. Sim, Há sim, muito sim, mais sim. países no Oriente que Claro. ainda contêm vestígios e traços, inclusive dessa sabedoria, não é? E relativamente a esse reino do Preste João que tanto se fala, porque é que os portugueses de alguma maneira eram considerados arautos do Espírito Santo? Isso tem alguma relação Sim. com o Quer Preste dizer, João? eu creio que sim, Na sua porque, ou opinião? seja, se estudarmos a história... Arautos do Espírito Santo, vejam bem. Sim. Se estudarmos a história, verificamos que para os grandes eventos, para aqueles que realmente tiveram um grande impacto na história da humanidade, há sempre, digamos, um ambiente mítico. Quer dizer, os objetivos económicos poderão vir depois. Sim, são depois, são secundários, mas também estão lá. Quando o risco de vida é iminente, e é iminente de uma forma constante, porque muitos que iam nas caravelas e depois nas naus não vinham, portanto, o próprio Bartolomeu Dias, que foi provavelmente o melhor navegador português de todos os tempos, quando volta, ele é o primeiro a dobrar o Cabo do Bojador, mas quando volta com Dom Pedro Alves Cabral, morre ali. Portanto, era de grande risco, tinha que haver uma mística muito forte. Claro. Então... Eles tinham que estar muito treinados, até a nível da consciência. Pronto. Então, dentro daquele ambiente, precisamente Cister, vai surgir um historiador, um filósofo da história, Joaquim de Flora, que propõe que a história da humanidade é dividida em 3 partes. A idade do pai, que teria sido do Antigo Testamento, a idade do filho, que teria sido da Igreja, mas essa idade do filho acabaria em 1260, segundo ele. Curiosamente, o Dom Dinis nasce em 1261, se não me falha a memória, e havia uma nova era em que, mais uma vez, não havia problemas de formalismo, porque o Espírito Santo aparece em todas as tradições do livro, e em muitas, porque o Espírito Santo não tem forma, e então viria essa nova era do Espírito Santo. E, na realidade, como depois se pode ver na imagem da Festa dos Tabuleiros, que a Festa dos Tabuleiros é a Festa do Espírito Santo, os portugueses sentiam-se, quando iam nas caravelas arautos, dessa nova era do Espírito Santo, de tal modo que faziam um Isso rito... é importante as pessoas perceberem. Portanto, esses navegadores, não é? Eles sentiam-se arautos do Espírito Santo. De uma nova era. De uma nova era. Em que, digamos, que já não eram precisos intermédios para chegar a Deus, mas cada ser humano podia tinha o ter direito uma e conseguia chegar a relação Deus. direta com o Criador. Com o Divino. Com o Espírito Santo. O que é interessante é que o Espírito Santo não é uma divindade antropomórfica. Estão a ver? Por exemplo, Deus pode-se fazer um Deus barbudo, Santa Maria pode-se fazer uma senhora, mas o Espírito Santo pode-se representar pela pomba, mas não é a pomba. Não é a pomba. Pode-se representar pelo fogo, mas não é o fogo. O Espírito Santo é uma divindade abstrata. E isso é muito curioso, o impacto que teve, que ainda hoje tem nos Açores. Sim. E Muito presente nos Açores. E que não há dúvidas. Sobretudo na terceira. Exatamente. Mas nas outras, onde tem Nas menos outras é em São também. Miguel. Mas eu na terceira vi isso muito manifestado. Exatamente. Até a própria energia. Precisamente. E não há dúvidas que isto acontecia, porque há narrativas, estou-me a lembrar até narrativas de um frade italiano, de que faziam o rito do Espírito Santo nas caravelas e nas naus. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que no Político de São Vicente, que está no Museu Nacional de Arte Antiga, conhecido, os painéis, chamados painéis de Nuno Gonçalves. São Vicente, sim. Tem... Por acaso, o meu filho adorou, estava fascinado com os painéis de São Vicente. Claro. Temos o São Vicente, num sítio com o livro fechado, lá está, o conhecimento esotérico, e no outro com o livro aberto. E onde é que ele está? Na missa votiva do Espírito Santo. Precisamente. Quer dizer que Jaime Cordeção dizia precisamente que aquele painel era o painel, digamos, da invocação de todo o povo ao Espírito Santo. Portanto, da nova era. Da nova era, onde estavam cardeais, sacerdotes, membros da Ordem de Cister, cavaleiros, pescadores. Não, estavam o clero, todos os graus, o povo e a nobreza. Todos os níveis da sociedade. Exatamente, estão ali, precisamente, invocando o Espírito Santo, invocando uma nova era. Uma nova era. Tanto que esse painel em História da Arte não há nada igual na época. O que é fantástico. Portanto, já sabem,
podem ir ao Museu da Arte Antiga. Sim, exatamente. É lá que está os painéis de São Vicente, que são extraordinários. É uma obra extraordinária. E agora uma última pergunta, porque nós já estamos quase a finalizar a nossa entrevista e certamente iremos ter mais entrevistas com o Paulo, porque ele realmente tem muito para nos dizer, para nos contar. Porquê é que está representado um Hermes Trismegisto no convento de Tomar? Este Hermes Trismegisto, que no Antigo Egito era Thoth. Não é? Exatamente. E pronto, exatamente. e se reportarmos à Atlântida, pronto, ainda falaremos muita coisa. Mas pronto, ficamos no Hermes Trismegisto, no convento de Tomar. Sim. Qual é o significado para si do Hermes Trismegisto representado no convento de Tomar, que as pessoas também podem ver se forem ao convento de Tomar? E pronto, essa imagem, mais uma vez, tricéfala, com um turbante. Ora bem, então temos a sabedoria de Thoth. Temos 5 minutos para falar disso. Sim, muito bem. Temos a sabedoria de Thoth, o deus da sabedoria. O deus egípcio da sabedoria, que tem cabeça de ibis. E os ibis comem ovos de crocodilo. E o crocodilo estava associado ao caos, estava associado aos entraves da matéria. Sim. Então, ao comer os ovos do crocodilo, é como matar a ignorância pela raiz. E então, a sua cidade era Hermópolis, e pensa-se que aí tinham grandes bibliotecas, um grande conhecimento. Hermópolis, que vem de Hermes. Que é o nome que os gregos dão. Essa gregos cidade davam. Que estava no centro Porque Hermes do Egito. É grego. Thoth é egípcio. Egípcio, exatamente. E, sobretudo, na 19ª dinastia, todo esse conhecimento foi renovado, divulgado, e desse conhecimento chegou algum ao período greco-egípcio. Vamos dizer, século II, III depois de Cristo, que começa com os Ptolomeus, mas depois já no período romano, há uma série de textos herméticos. A esses textos atribui-se a autoria o Kybalion de Hermes faz Trismegisto. parte desses Há quem textos. diga, inclusive, que esse texto, o Kybalion, que foi escrito por Hermes Trismegisto, ou pelo menos que ele canalizou, dizem que quando se lê e se pronuncia esse mesmo texto, que a pessoa até acede a outros níveis de consciência. Se é verdade ou não, ainda não o fiz, claro. Mas fala-se muito nisso. Não, mas o que é interessante é que essas 7 máximas do Kybalion têm uma atualidade impressionante. Impressionante, e até a nível da física quântica. Exatamente. De hoje em dia, que estão a descobrir hoje em dia. Tudo vibra, nada é estático. Isso só o sabemos hoje, em só termos hoje é com a física que chegamos aí. E mais uma vez refiro que estes conhecimentos que os gregos receberam dos egípcios, muitos chegaram até nós por via árabe, muçulmana. Sim. E, nomeadamente, um dos grandes alquimistas, que depois trouxe, que foi um elo importante para esse saber chegar à Idade Média, foi Geber, dos muçulmanos. Muito falado. Ora bem, então, esse conhecimento vai chegar a Florença, século XV. Marcílio Ficino estava a traduzir Platão e Cosme de Médicis consegue uns textos herméticos e manda parar tudo para se traduzir esses textos da antiga sabedoria egípcia. E é tanto assim que Marcílio Ficino, que é um sacerdote cristão, mas completamente neoplatónico, outra abertura. E no tempo dele é colocado no chão da Catedral de Siena precisamente um painel dedicado a Hermes Trismegisto. Então há esse da Catedral de Siena. Sim, que é um local também muito místico, Siena. E há esse aqui no Convento de Cristo. Então temos que relacionar este Hermes Trismegisto com o grande renascimento de interesse pelo hermetismo, precisamente dessa época, e que não esse grande interesse não via só na Itália renascentista, mas também em Portugal. Porque, e depois não deixa de ser interessante... O tal grau que foi trazido para Portugal, não é? O tal conhecimento... Sim, mas aqui estamos, digamos, o conhecimento de via egípcia. Sim. E se a pessoa chegar... Está tudo ligado, não é? Nós Sim, está tudo ligado. Claro. Não, mas chegarmos ao Pórtico Sul do Mosteiro dos Jerónimos, que tem muita simbologia alquímica, vamos ver que lá está o rei, supostamente o rei, com digamos, o chapéu de Hermes. Portanto, rei como se fosse uma forma de Hermes. Sim. Portanto, tudo isso tem a ver com a ligação dos Templários, da Ordem de Cristo, do Renascimento, a essa sabedoria hermética. Essa sabedoria antiga hermética. Pois, por hoje, nós já estamos a terminar, aliás, terminamos a nossa entrevista. Agradeço imenso ao Paulo toda a sua sabedoria e investigação, que ele é realmente um investigador nato e uma pessoa
que está profundamente ligado a estes mistérios de Portugal e que, aliás, como já disse no início, ele também escreveu este livro que vocês poderão ver, A Profecia de João 23. Quem estiver interessado neste romance que o Paulo escreveu, ele é extremamente interessante, além da excursão que o Paulo agora está a organizar pela Nova Acrópole, é isso? Exatamente. Paulo, quer dizer um pouquinho, só rapidamente, em 3 ou 4 palavras, onde é que as pessoas podem ter acesso a isso e participarem nessa excursão à Pérsia? Sim. Claro, podem ir à página do Facebook da Nova Acrópole, de Oeiras Cascais, e também à página de Viagens Ulisses, Viagens Ulisses, que organizem, e estamos a crer que vai ser uma viagem muito inolvidável, porque, para além dos persas, vamos a Persépolis, que é uma cidade fantástica, há um grande amor dos atuais iranianos pela poesia. Sim, é verdade. E então, os iranianos têm um costume que é ir aos túmulos que estão no centro dos jardins, ler poesia. E nós iremos fazer isso em Shiraz, onde está Hafez, que foi um poeta espetacular, fazer lá um recital de poesia. E os iranianos atuais, contrariamente à imagem que muitas vezes se pensa, são muito hospitaleiros, têm grande gosto em conhecerem pessoas de outros povos, de outras culturas, e penso que realmente vai ser... Eu estive na embaixada, estive em contato com as embaixadas, tanto do Iraque como do Irão, e realmente eles, a primeira coisa que me falaram foi da poesia. E numa festa da embaixada era a poesia. E o Paulo agora aqui muito bem referiu também esse aspecto muito interessante. Paulo, muito obrigado por esta entrevista magnífica, em que nos trouxe tanta sabedoria e tanto conhecimento antigo da nossa história de Portugal. E agora, já sabem, poderão ver esta entrevista do Paulo Loução no nosso canal de YouTube. Já sabem, youtube.com/Conversas da Alma, onde poderão aceder às entrevistas, neste caso com o Paulo, ou aos nossos outros convidados fantásticos, tal e qual como o Paulo, que têm muito para dar e muito para nos transmitir e partilhar connosco. Obrigado a todos, uma boa semana, e vão ao nosso canal, subscrevam para estarem a par das nossas novidades, partilhem e ponham like se gostarem. Obrigado e boa semana. Obrigado.